Só iniciar a gravação. Vamos. Bom dia. Podemos. Tá, né? Podemos. Vou iniciar aqui. Tá, joia. Fica à vontade. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Leonardo, faço parte da comissão organizadora da 20ª Jornada Científica do HUB. Minha câmera vai ficar fechada aqui, mas eu estarei com vocês, né, ao longo da atividade para prestar qualquer suporte. Caso algum de vocês tenha alguma dificuldade, basta entrar em contato comigo ou ligar no meu telefone que a gente tenta resolver sem parar a atividade, tá? Informo também a todos que esse evento será gravado e publicado no canal do HUB no YouTube. Ao ligar sua câmera e microfone, você autoriza o uso da sua imagem, voz e nome para esta finalidade, sem qualquer ônus e em caráter definitivo pelo prazo de 10 anos. Informo também que ao acessar essa transmissão pela plataforma da jornada, sua presença foi registrada automaticamente. O certificado de participação será emitido em até 30 dias após o evento. E para baixá-lo é só fazer login no próprio site e acessar a área do participante, né? Dito isso, passo a palavra ao doutor André Salles, nosso moderador. Olá, gente. É um prazer enorme estar aqui participando da jornada científica do HUB, nossa 20ª jornada científica. A gente vai começar uma mesa muito legal, com pessoas muito especiais, sobre um tema muito especial. Acho que teremos aí uma hora e meia de muito proveito, de muito conhecimento, né, de pessoas que se superaram aí no período de pandemia para poder fazer pesquisa de qualidade e para poder trazer conhecimento para a gente de um momento tão delicado, né, que a gente passou e continua passando. Eu vou pedir para cada um se apresentar, eu acho que fica mais prático e fica mais informal também. Eu acho que as pessoas se sentem mais à vontade quando o palestrante se apresenta. Nossa primeira palestrante, participante aqui da mesa, é a Rebeca. Rebeca vai trazer um pouquinho, o estudo dela vai trazer um pouquinho sobre, né, as pesquisas que ela desenvolveu. E, Rebeca, fica à vontade para você se apresentar, para você falar, tá? E a gente vai acompanhar aqui atentamente. Tá certo. Bom dia a todos. Vocês me escutam bem? Então, meu nome é Rebeca da Nóbrega, eu já vou colocar mais ou menos a apresentação aqui enquanto eu vou me apresentando. Eu sou enfermeira, mestranda, né, do programa de pós-graduação, trabalho aqui no Hospital Universitário desde 2014, é um prazer enorme estar aqui participando mais uma vez, né, de outra jornada, para falar um pouco sobre esse tema tão importante, né, considerando que a gente trabalha no cenário com muitos residentes, né. Eu vou fazer a projeção aqui e a gente já começa. Aparece para vocês? Sim, aparece sim. Tá ótimo. Então, eu vou falar um pouquinho, né, sobre alguns resultados que a gente já conseguiu concluir. Pode pedir para fechar, quem tiver com áudio. Você pode fechar, Léo, por favor? Já fechei. Pronto. Tá dando um áudio. Isso, obrigado. Tá, então, eu vou falar um pouquinho sobre alguns resultados já da minha pesquisa, do mestrado. Venho trazer para vocês um pouquinho sobre a prevalência, né, que a gente identificou. Esgotamento profissional, uma pesquisa que a gente está fazendo aqui no Brasil, com residentes das áreas médicas e não médicas, né, em saúde, no contexto da pandemia de Covid-19. Então, deixa eu só arrumar aqui que eu estou com duas telas. Então, vamos lá. O que é, né, na verdade, o esgotamento profissional? Ele é caracterizado como um distúrbio, né, emocional,
que ele envolve, né, a exaustão emocional, a despersonalização, o baixo senso de realização profissional também, e muitas vezes ele está associado a um cenário de estresse, ansiedade e depressão, também, sempre vinculado ao ambiente de trabalho, e muitas vezes esses sintomas, eles podem ser vistos como reações emocionais normais diante de uma situação de pandemia. Então, existe também, né, uma perda de perspectiva, de compaixão, de otimismo, há um cenário de cinismo também, e muitas vezes ele está vinculado a uma fadiga, né, de empatia e de compaixão também. Nós estamos vivendo, né, desde o início de 2020, esse cenário de pandemia, onde o mundo ele vem sendo, né, afetado com a disseminação da doença provocada pelo coronavírus. E, assim, para os profissionais de saúde, principalmente, a pandemia ela trouxe vários fatores estressantes, né? Paralelo a isso, um desafio enorme no seu enfrentamento, principalmente com relação ao nível de preparação do profissional, o nível de preparação das instituições de saúde, uma ansiedade com relação à falta, né, muitas vezes de equipamento de proteção individual, suprimentos médicos e hospitalares também, medicamentos também. Esse contexto todo gerou uma insegurança no profissional de saúde, uma ansiedade com relação à sobrecarga de trabalho frente a essa demanda, né, explosiva de assistência à saúde, e também esse cenário ele colocou os profissionais de saúde em uma situação de risco, né? Aqui, o Brasil ele foi o primeiro país sul-americano a confirmar um caso de Covid, isso aconteceu no final de fevereiro, né, de 2020, e atualmente o Brasil ele contabiliza mais de 609 mil mortes pela Covid-19. Nós sabemos, né, que no processo de formação profissional, né, profissional da saúde, a residência ela é uma etapa muito estressante e muitas vezes esses fatores eles são ampliados, na verdade muitas vezes não, ele é ampliado nesse cenário de pandemia, né? Ele é um período muito propício a situações de fadiga, tanto física quanto emocional, decorrente, né, do excesso de volume de trabalho, e também esse cenário todo, ele pode sim culminar muitas vezes no surgimento da síndrome de burnout. Os programas de residência, tanto médico quanto multiprofissional em saúde, eles são compostos por conteúdos programáticos bem extensos, uma carga de trabalho semanal bem elevada, uma grande quantidade de afazeres e obrigações, e muitas vezes esse residente ele está exposto a um cenário de situações, de doenças, né, infecto-contagiosas, né? Eles têm muito esse contato. Então, muitas vezes o residente, a fim de minimizar os prejuízos na sua formação, considerando que ele é um profissional que está em treinamento, ele acaba negligenciando a sua própria saúde, né? Ele ignora sinais de cansaço, sinais de alarme, com receio de ser afastado, e isso acaba aumentando o risco de seu adoecimento. Como eu falei, essa parte que eu trago para vocês agora faz parte da análise do corte transversal, né, da pesquisa, a avaliação basal, e eu trago para vocês aqui, né, o nosso principal objetivo era avaliar a prevalência, né, de burnout e identificar fatores comuns associados à ocorrência desse esgotamento nessa população específica, no caso dos residentes. Então, é uma pesquisa que, como eu falei, que corresponde à avaliação basal, buscamos identificar fatores, né, associados ao surgimento. O convite da pesquisa, ele foi enviado, deixa eu até passar aqui, porque eu vou falando e até esqueço. O convite da pesquisa, ele foi enviado inicialmente para residentes atuantes em hospitais universitários da rede EBSER, né, nós encaminhamos isso por e-mail, o link de acesso à pesquisa. Num segundo momento, a gente ampliou essa participação para qualquer residente, né, do Brasil inteiro, através de compartilhamento do link via WhatsApp, redes sociais, e-mails. E também aqui no HUB nós colocamos em locais estratégicos cartazes com QR Code que dava acesso à pesquisa, né? E no segundo momento a gente já está fazendo a análise dos dados do corte longitudinal, que é onde nós vamos identificar a incidência, né, de burnout nessa população após 12 semanas de segmento. Então, os dados eles já foram coletados e a gente já está nessa segunda fase. Lembrando que os dados que eu venho apresentar agora, a gente já está em vias de submissão, né, desse artigo, e tão logo ele seja publicado, a gente vai fazer a divulgação.
Essa aqui é a tela, né, do nosso protocolo de pesquisa, ele já se encontra publicado, disponível. Caso alguém tenha interesse, ao final da apresentação tem o meu e-mail, é só solicitar que eu faço questão de enviar. Vamos lá. Aí eu trago agora para vocês também a questão da metodologia. Nós utilizamos um instrumento para avaliação de burnout. Utilizamos também um instrumento para avaliar a resiliência desses residentes, um instrumento para verificar a adequação da estrutura pedagógica do programa de residência, né, tanto médico quanto multiprofissional, um instrumento para avaliar a percepção de disponibilidade de EPI no ambiente de trabalho desses residentes, um instrumento para saber se ele tinha ou não algum vínculo de trabalho externo ao programa de residência e se ele prestava ou não cuidados diretos a pacientes com a Covid-19. Então, vamos lá. Com relação aos resultados, com a caracterização da nossa amostra, ela foi composta por 1.313 residentes, né? A média de idade entre eles foi de 27,8 anos. Por incrível que pareça, 78% dos participantes eram mulheres. Esses residentes eles estavam distribuídos em 135 instituições de saúde, né, do Brasil, dentre elas 25 unidades da federação. 89% desses residentes eles eram vinculados a hospitais universitários, quase 60% eram da raça branca. Houve uma equivalência na composição desses residentes, então nós tivemos 51% de residentes da área médica e 48,7% de residentes da área multi. Eles estavam, né, divididos entre enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais, dentistas, terapeutas ocupacionais e algumas outras categorias que a gente classificou como outros. Deixa eu passar aqui. Então, 60% desses residentes, eles prestavam assistência direta a pacientes com Covid-19, 17,8% possuíam algum tipo de enfermidade pré-existente, 58,8% trabalhavam mais que 60 horas por semana, 67% não exercia nenhum tipo de atividade laboral externa ao seu programa de residência, 78% referiram uma percepção de moderada a boa quanto à à disponibilização de EPI no seu ambiente de trabalho, 42% perceberam uma má organização pedagógica do seu programa de residência e 17% alegaram possuir uma baixa autonomia para decidir condutas no seu ambiente de trabalho. Isso aqui é uma tabela, né, ela faz parte do nosso artigo, que vai ser publicado, só mesmo com a caracterização da amostra. Aí, falando um pouco mais sobre os resultados, a prevalência de burnout que a gente encontrou nessa pesquisa, a prevalência geral, né, foi de 33,4%. As chances para o desenvolvimento de burnout, elas eram maiores quando associadas a algum tipo de enfermidade pré-existente e quando esse residente tinha uma carga horária semanal maior que 60 horas. E uma associação menor, né, menores associações, quando esse residente ele tinha uma resiliência mais elevada, ele tinha autonomia também para decidir as condutas, né, no seu ambiente de trabalho também mais elevado, uma estrutura adequada do seu programa de residência, ele tinha, né, uma disponibilização também adequada de EPI e ele possuía uma raça não branca. Vamos lá. Agora, fazendo uma comparação entre os tipos de programa de residência médico e não médico, a gente identificou que a baixa resiliência ela foi encontrada em mais da metade, né, dos participantes de ambos os programas de residência, tanto médico quanto não médico. Os residentes médicos, eles identificaram, né, na verdade, eles sinalizaram que eles tinham essa percepção do seu programa de residência ser mais organizado quando comparado aos não médicos, né, e foi consideravelmente maior os residentes médicos que possuíam atividade laboral externa ao seu programa de residência, quando comparado aos não médicos, e também os residentes médicos, eles prestavam cuidados diretos a pacientes com a Covid-19 numa proporção muito maior numa porcentagem muito maior do que os não médicos. Vamos lá. Isso aqui também é só uma tabela que faz a comparação entre os residentes médicos e não médicos, que também está presente no nosso artigo que está em vias de ser submetido. Outro dado importante, outro achado, né, da nossa
pesquisa é que, no instrumento que a gente utilizou para fazer a avaliação da resiliência, a gente identificou que 43,2% dos residentes, eles responderam quase nunca ou ocasionalmente, eles procuram alguma forma criativa de superar situações difíceis. A gente ficou bem preocupado com esse dado. 35,9% quase nunca ou ocasionalmente procuram formas, né, procuram ativamente formas para substituir as perdas que encontram na vida. Esse é com relação à resiliência. Já com relação ao instrumento utilizado para avaliação de burnout, a gente ainda ficou mais surpreso. Quase 80% dos residentes, eles concordaram ou concordavam totalmente que há dias eles se sentem cansados, sem ânimo, né, sem vontade antes mesmo deles chegarem no trabalho, no ambiente de trabalho deles. 76% também concordaram totalmente que depois do trabalho eles precisavam de bem mais tempo, né, para se sentir melhor quando comparado anteriormente, e também 66% concordaram totalmente que depois do trabalho eles se sentem cansados e sem energia. A gente ficou bem surpreso com relação a isso. Outra comparação também com relação ao sexo, a gente não observou diferença quanto ao grau de resiliência, e o que houve diferença entre os sexos foram os desfechos relacionados ao tipo de programa de residência, a carga horária de trabalho semanal, atividade externa ao programa de residência e a questão da prestação direta de cuidados a pacientes com a Covid-19. Ai, estou toda perdida aqui. Vamos lá. Então, com relação à discussão, né? Foram feitas várias pesquisas, né, na PubMed, enfim. A gente não identificou algum outro estudo semelhante ao nosso, então esse, né, a Nayane também em paralelo comigo, é o primeiro estudo envolvendo residentes de saúde no contexto da pandemia aqui no Brasil, que faz um comparativo entre os diferentes programas de residência, né, e eu queria até aproveitar para enfatizar que é muito difícil a gente conseguir dados referentes a residências não médicas, né, multiprofissionais. A literatura científica ela é bem escassa. Com relação à representatividade entre os tipos de programa de residência, foram feitas várias pesquisas em sítios eletrônicos do Ministério da Saúde, as comissões de residência, e a gente não encontrou dados disponíveis que que mostrasse para a gente a composição desses programas de residência referente ao sexo aqui no Brasil. Um dado muito curioso que eu trouxe para vocês foi a questão, né, de quase 80% da nossa amostra ser composta por mulheres. Então, a literatura científica, né, que a gente pesquisou para essa pesquisa, mostrou para a gente que os cursos voltados para a área da saúde, eles são compostos por mulheres, na maioria das vezes, e principalmente os programas de pós-graduação em geral. Outro dado também que a gente identificou na literatura é que, em se tratando de estudos com a metodologia semelhante a esse nosso, a gente verificou que as mulheres são mais vulneráveis a apresentar problemas de saúde, né? Elas possuem um estresse mais elevado, um grau de ansiedade, depressão e principalmente estresse pós-traumático. Acaba que isso faz com que exista uma preocupação maior com a própria saúde, né? A gente sabe que as mulheres, elas procuram o serviço de saúde 2 vezes mais do que os homens também, e isso pode até justificar o interesse das mulheres em participar de pesquisas científicas, né, voltadas para a saúde mental e prevenção de problemas futuros. Só para trazer para vocês também que no nosso estudo a variável sexo, ela não foi, né, um fator associado para desenvolvimento de burnout. E com relação à nossa prevalência, né, de 33,4% na nossa amostra geral, eu identifiquei um estudo realizado aqui no Brasil com médicos residentes, porém, no período pré-pandemia, que foi identificada uma prevalência de 27,9%, menor do que a nossa, e já um estudo realizado no Japão, numa situação de pandemia, né, agora da Covid-19, porém com profissionais de saúde, no modo geral, não era voltado para residentes, que foi identificada uma prevalência geral de 31. Então, assim, o que nós identificamos no nosso estudo é ainda maior. E, assim, há evidências na literatura científica que é possível fazer uma redução da prevalência de burnout quando se limita a carga horária de trabalho semanal do residente. Já com relação
a assistência a pacientes com a COVID, o nosso estudo, nós não observamos associação, né, dessa prestação direta com o surgimento de burnout, apesar da gente saber que esse risco maior de contágio decorrente da atividade assistencial, ele é um elemento, né, um fator estressor para o profissional da saúde. Outra coisa também, prevalência, presença de enfermidade, já falei. No nosso estudo, foi evidenciado também que a presença de enfermidade pré-existente, ela aumenta em 76%, né, a chance do desenvolvimento de burnout em relação aos que não apresentaram também. E outro dado muito importante é que foi observada uma forte correlação da presença do esgotamento e da má adequação da estrutura pedagógica do programa de residência em ambos os programas, né, residentes médicos e não médicos, e esse dado reforça que burnout, ele também pode ser impulsionado por um fator organizacional, não somente, né, um fator individual, e o que eu concluo, assim, com esse nosso trabalho, né, que os conhecimentos que a gente vai trazer para a população agora, acadêmica, eles podem ser úteis, sim, para definir estratégias, para prevenir ou mitigar danos que o burnout pode trazer para os nossos residentes. Então, é isso, eu fiz uma apresentação bem breve, né, lembrando do tempo curto, e eu estou aqui à disposição, gostaria de agradecer a oportunidade, e é isso. Obrigada. Maravilha, Rebeca. Realmente são dados muito interessantes, né? E trazem uma luz aí para alguns caminhos que a gente pode pensar e tomar, principalmente na universidade, a gente ter uma quantidade de residentes, né, muito grande. Você traria algumas sugestões, por exemplo, para a gente implementar em programas de residência médica e multiprofissional, para a gente tentar minimizar o impacto do burnout, do estresse tóxico nessa população de residentes? Então, né, na verdade, não sei se essa seria a melhor estratégia, mas eu acho que voltar a atenção principalmente para a questão da carga horária, né, a gente sabe que eles têm uma carga horária extensa, eles ficam muitas horas e, fora isso, muitos precisam ter uma atividade externa, fora do ambiente da residência, fazem plantões. O que foi identificado também é que é muito menor a quantidade de residentes multiprofissionais que não têm atividade externa, né? Eu até na época da pesquisa, eu fiz contato com algumas pessoas e eles falaram que o programa, por exemplo, na enfermagem, não era possível trabalhar, né? Ter uma atividade laboral externa ao programa de residência. Eu acho que, não sei se esse limitador preservaria a saúde mental, né, desses residentes, considerando, você só seria importante que você só fizesse residência. A gente sabe que tem a questão financeira, né, a questão social, as pessoas precisam trabalhar, talvez o que eles recebem de remuneração para fazer essas atividades não seja suficiente para a questão da manutenção, muitas vezes, da família, mas eu acho que tem um olhar, principalmente, com relação à carga horária. Né, a gente sabe que eles precisam aprender, que é um conteúdo extenso, sim, um conteúdo programático, mas eu, de tudo que eu tive, e eu tive um contato muito próximo com muitos deles, porque na segunda fase da pesquisa eu precisei mandar o WhatsApp, e eu ficava cobrando, e acabou que eu fui tendo um contato muito grande com eles, e vários me mandaram mensagem assim, fala para o meu preceptor que eu quero trabalhar pouco, está muito puxado, então, assim, o que eu sempre tive de retorno deles é a questão da carga horária mesmo. Ótimo. Eu acho que são dados importantes para a gente poder, né, melhorar o cenário de aprendizado e melhorar o cenário também do bem-estar no ambiente de trabalho, né? Acho que são pontos importantes que o Force traz assim de uma maneira muito clara, claro que dentro desse contexto da pandemia, mas talvez, né, colocando aí um foco principal em situações que já vinham acontecendo, que já vinham né, acarretando aí um comprometimento na saúde das pessoas. Sim, outra coisa Maravilha. também, é só mais uma colocação, André, que eu identifiquei assim também, é a questão do trabalho em si deles, né, a questão da supervisão. Por incrível que pareça também, aconteceram relatos de assim, a gente chega, faz muitas coisas e às vezes a supervisão fica aquém, né?
talvez isso esteja diretamente ligado ao que eles relataram com relação à organização da estrutura pedagógica. A autonomia para decidir conduta não foi algo que impactou tanto, mas a questão da supervisão, sim. Então, principalmente na área multiprofissional, essa questão ela foi bem abordada, assim, de que não existe essa supervisão o tempo inteiro como deveria ser também. Talvez seja, né, achar ali um ponto ideal entre autonomia e supervisão, né? Sim. Uma autonomia amparada, uma autonomia com esse amparo, sabendo que tem a quem recorrer, sabendo que né, pode dar passos ali, que tem pessoas próximas para poder auxiliar nesses passos. Sim. Não, maravilha. Obrigada. Vou Muito continuar legal, aqui na sala. Ótimo. Vamos então passar para a nossa próxima palestrante. Quem vai trazer para a gente agora um pouquinho sobre o olhar da pesquisa dela é a Nayane Miranda Silva. Nayane, você pode se apresentar, tá? E fica à vontade. Tá. Todo mundo me ouve? Sim, tá ótimo. Léo, se você puder já colocar a apresentação, Léo vai projetar para mim, mas eu já vou começar minha apresentação. Meu nome é Nayane, sou enfermeira, trabalho também no Hospital Universitário de Brasília. Deixa eu só colocar aqui para eu poder assumir o controle. Léo, não está aparecendo a tecla para assumir o controle. Não foi? Não. A apresentação está aparecendo para Está aparecendo, mas eu não consigo assumir o controle. Eu vou compartilhar de novo, só um minuto. Tá. Tem um passarinho cantando. Eu estou no ambulatório do hospital. Pois é, tá vendo? Isso daí é uma... Qualidade de vida. É um fator protetor para a saúde mental das pessoas, né? Tá no ambulatório, trabalhando, com passarinho cantando. Verdade. Léo, não está aparecendo aqui para mim. Tá. Se você não se importar, eu vou passando para você. Tá. Não, tudo bem. Então, vamos lá, gente. Retornando, meu nome é Nayane, eu sou enfermeira, eu trabalho atualmente também no Hospital Universitário de Brasília, trabalho aqui desde 2014, assim como a Rebeca, e sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas da UNB. É um prazer imenso poder apresentar os dados dessa pesquisa tão relevante nesse contexto da pandemia, que a gente vem vivenciando, né, porque ainda não acabou. E o título do meu trabalho é Sintomas de Transtornos Mentais em Residentes Médicos e Multiprofissionais durante a pandemia Covid-19. Esse estudo ele faz parte de um estudo maior, Force Fellow, no qual também estudou burnout, conforme foi apresentado pela Rebeca anteriormente. Pode passar, Léo. Então, fazendo um breve contexto histórico, e hoje, como já é de conhecimento de todos nós, a Covid-19 teve seus primeiros casos e foi identificada em Wuhan, na China, no final de 2019. Naquela época, a gente sabia, assim, não sabia ainda muito sobre a Covid-19, e ao mesmo tempo que o mundo inteiro tentava descobrir do que se tratava essa doença, ela se espalhava de forma rápida e desordenada, sendo caracterizada primeiramente como emergência de saúde pública de importância internacional, e logo em seguida, em março de 2020, foi caracterizada como pandemia pela OMS. Aqui no Brasil, o primeiro caso, ele foi registrado em fevereiro de 2020, e até hoje o vírus permanece em circulação, o que já ocasionou mais de 600 mil mortes. Então, diante desse cenário, os profissionais de saúde, incluindo aqueles que estão em formação, que são os residentes, eles foram inseridos no contexto de enfrentamento dessa doença e passaram a trabalhar sob forte pressão física e psicológica, predispondo, assim, o desenvolvimento de transtornos mentais e sofrimentos psíquicos. Estudos recentes mostraram que há uma prevalência elevada de transtornos mentais entre os profissionais de saúde, atribuídas às intensas demandas emocionais e a condições de trabalho frequentemente adversas.
No entanto, esses estudos, eles ainda são escassos quando a gente fala dos profissionais em formação, que são os residentes. E esses profissionais, a própria, como foi falado pela Rebeca, a carga horária, o próprio programa, né, de residência, eles são pressionados a adquirir novos conhecimentos e habilidades de forma rápida e eficiente. E também são expostos a situações que exigem tomada de decisão importante, até que não, assim, decisões que não cabiam a eles. Então, dessa forma, entender o impacto do enfrentamento dessa pandemia na saúde mental desses residentes é muito relevante para compreender a questão, assim como para o planejamento de ações de saúde. Pode passar, Léo. Portanto, o estudo tem como objetivo avaliar a prevalência de sintomas indicativos de transtornos mentais, como depressão, ansiedade, estresse, entre pós-graduandos de residência médica multiprofissional em saúde, durante a pandemia de Covid-19 aqui no Brasil, assim como analisar os possíveis fatores de riscos associados. Pode passar. Ele trata de um estudo de coorte transversal, com pós-graduandos de programas de residência médica multiprofissionais aqui do Brasil, com idade superior a 18 anos, que estavam designados para atividades que envolvessem prestação direta de cuidados a pacientes, com ou sem Covid, né, independente do cuidado que ele estava fazendo, foi incluído todos esses residentes, e que concordaram em participar por meio de termo de consentimento livre e esclarecido. O período de recrutamento foi de 29 de julho a 5 de setembro de 2020, e o convite foi encaminhado através de e-mail, foi um formulário, que no primeiro momento foi encaminhado por e-mail, aos 7.215 residentes dos hospitais universitários vinculados à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, e a divulgação ocorreu através de cartazes informativos na intranet dos hospitais universitários. Todavia, a pesquisa ela não se restringiu apenas aos residentes vinculados à EBSER. Posteriormente, ela foi disponibilizada também a residentes de quaisquer hospitais brasileiros. Os participantes responderam o formulário eletrônico via plataforma Microsoft Forms, pelo qual foram coletados dados epidemiológicos, clínicos, incluindo a avaliação de aspectos psíquicos e afetivos através dos seguintes instrumentos. Pode passar, Léo. A escala de depressão e ansiedade e estresse, que é a DAS-21, que é um instrumento traduzido e validado para o português, que é composto por 3 subescalas que abrangem 3 domínios de sintomas: depressão, ansiedade e estresse. Escala breve de depressão, que é a PHQ-9, que é um instrumento também traduzido e validado para o Brasil, que é composto por 9 questões que correspondem a 9 critérios diagnósticos para depressão. A BRCS Score, que é um instrumento unidimensional, constituído por 4 itens que avalia a capacidade de lidar com o estresse de uma forma adaptativa. Na verdade, ele avalia, né, a resiliência desse residente. Uma escala visual numérica de avaliação de percepção do indivíduo quanto ao seu grau de autonomia para decidir condutas de trabalho. Outra escala visual, que é a de adequação da organização pedagógica do programa de residência médica e multiprofissional, que é a EVA, que ela visa avaliar a percepção do indivíduo sobre a organização da estrutura pedagógica do seu programa de residência. Uma escala tipo Likert, que é para avaliar a percepção do indivíduo quanto à disponibilidade de equipamentos de proteção individual, os EPIs. E 2 perguntas de sim ou não. A primeira, que era referente ao exercício de trabalho profissional externo ao programa de residência, e a segunda, se esse residente prestava cuidado direto a pacientes de Covid-19. Pode passar, Léo. Após a análise dos dados, nós tivemos os seguintes resultados. No total, 1.313 residentes médicos e de outras especialidades de saúde participaram do estudo, sendo oriundos de 135 instituições distribuídas pelo Brasil. Relacionada à caracterização da amostra, 78,2% dos respondedores, no caso a maioria, era do sexo feminino, como foi falado pela Rebeca anteriormente, e na amostra total, a média de idade dos residentes foi de 27,8 anos. Pode passar. Nós tivemos uma amostra paritária quanto aos programas de residência, sendo 51,3% de residentes médicos e 48,7% de residentes multiprofissionais. Em relação às categorias profissionais que participaram do estudo, estavam presentes residentes médicos e residentes de enfermagem, de farmácia, nutrição, assistentes sociais, entre outros,
como a gente pode observar no gráfico de participantes por categoria profissional. Pode passar, Léo. Ainda em relação à caracterização da amostra, a maioria dos participantes fazia parte do quadro de instituições públicas, sendo 1.177 residentes, 89,6% da amostra geral de hospitais universitários. A maioria dos residentes prestavam cuidados diretos a pacientes com Covid-19 e consideravam adequada a disponibilização de EPIs. Em relação ao grau de autonomia para decidir condutas no trabalho, 82,9% classificaram a percepção de autonomia como moderada a alta. 32,3% desses residentes declararam exercer atividades profissionais externas, além do programa de residência, sendo esse dado foi mais frequente entre os homens, por mais que a prevalência do estudo tenha sido a maioria mulher, né, não prevalência, a maioria foi mulheres, mas no caso das atividades externas ao programa de residência, essa frequência foi maior entre os homens. E 57,5% dos residentes consideram a estrutura pedagógica e a disponibilidade de recursos no programa de residência de moderada a boa. Pode passar, Léo. Quanto à análise relacionada à saúde mental, nós tivemos valores elevados já na primeira análise, né, porque esse estudo é a análise basal, né, é o corte transversal do estudo geral, os valores já foram elevados em relação ao ponto de corte de normalidade. Mais da metade dos residentes já apresentam algum sintoma indicativo de transtorno mental, e o que também nos chama a atenção foi o percentual de respostas concordantes para perguntas como sentir que não tinha valor como pessoa, sentir que a vida não tinha sentido. São perguntas que geram um impacto, né, são perguntas de impacto muito forte e que fazem parte dos instrumentos do DAIS 21. A escala BRCS, a escala BRCS, que avalia a resiliência, indicou que 813 residentes, 61,9%, possuíam baixa resiliência. Pode passar. Quanto às análises bivariadas, né, já fazendo uma análise mesmo dos resultados, essa análise que considera a totalidade da amostra, houve uma associação significativa entre depressão pelo instrumento DAIS 21, com a presença de enfermidades crônicas, percepção de baixa autonomia, má adequação da estrutura pedagógica do programa de residência, disponibilidade inadequada de EPIs e baixa resiliência. Quanto ao desfecho de ansiedade, também pelo instrumento DAIS 21, houve uma associação significativa para o sexo feminino, o exercício de atividade externa ao programa de residência, a presença de enfermidades crônicas, percepção de baixa autonomia, má adequação da estrutura pedagógica, disponibilidade inadequada de EPI e baixa resiliência. Para o desfecho de estresse, também pelo DAIS 21, houve associação significativa com o sexo feminino, a presença de enfermidade crônica, percepção de baixa autonomia, má adequação da estrutura pedagógica, disponibilidade inadequada de EPI e baixa resiliência. Quando a gente avalia a depressão pelo o PHQ-9, né, que é um instrumento específico para a depressão, teve associação significativa com o sexo feminino, a presença de enfermidade crônica, percepção de baixa autonomia, má adequação da estrutura pedagógica, disponibilidade inadequada de EPI, carga horária acima de 60 horas e baixa resiliência. Pode passar, Léo. Nesse gráfico que eu estou apresentando agora, ele é referente à análise multivariada, e a gente pode observar que praticamente as mesmas variáveis da análise bivariada, eles mantiveram associação significativa para os desfechos de depressão, ansiedade e estresse. Houve ainda uma associação independente no quesito de depressão avaliada pelo PHQ-9, que foi a carga horária semanal acima de 60 horas. Para esse instrumento, a carga horária, ela é um fator predispor de desenvolvimento de depressão. Em contrapartida, a gente identifica que quanto melhor o score de resiliência, grau de autonomia, adequação da organização pedagógica e disponibilidade de EPI, o risco de scores indicativos de depressão, ansiedade e estresse pelo DAIS 21 foi menor. Então, essas variáveis, elas se associaram a menores chances de ocorrência de sintomas de transtornos mentais, como se fosse um fator protetor desse indivíduo. Pode passar, Léo.
Então, podemos concluir, através dos resultados apresentados, uma alta prevalência de sintomas indicativos de transtornos mentais entre os residentes estudados, que acomete mais de 50% deles, quando a gente avalia somente a escala de 10-21, e mais de 60% quando avaliado a escala de PHQ-9, que é específica para depressão. Esses valores encontrados, eles são superiores quando comparados a outros estudos que já foram realizados durante a pandemia, que envolvia a população geral e profissionais de saúde no contexto geral, não de residentes. Foi identificado também que há forte associação entre o sexo feminino e o desenvolvimento de transtornos mentais, como depressão, ansiedade e estresse. Pode passar. Outro achado importante é que a presença de enfermidade associada a altas cargas de trabalho está associada ao desenvolvimento de depressão, ansiedade e estresse. E como foi falado anteriormente, né, quanto melhor os scores de resiliência, grau de autonomia, adequação da estrutura pedagógica e disponibilidade de EPI, os scores indicativos de depressão, ansiedade e estresse foram menores. Assim como foi falado pela Rebeca, até então, esse estudo, ele é o maior estudo conduzido no Brasil entre residentes médicos e multiprofissionais durante a pandemia de Covid-19, e ele revela já uma alta prevalência de sintomas indicativos de transtornos mentais. Além disso, o nosso estudo, ele teve uma representatividade nacional, com um grande número de participantes vinculados e distribuídos em quase todos os estados brasileiros. E a gente espera que os resultados encontrados, eles possam aprimorar o conhecimento sobre os agravos da saúde mental, nesse grupo específico, né, que são os profissionais que ainda estão em formação, e que possa também contribuir para o planejamento de ações em suporte a esses jovens profissionais. É isso, pessoal, assim, foi uma apresentação breve, assim, com os resultados da nossa pesquisa, a gente não tem muito tempo para apresentar, assim como foi falado pela Rebeca, caso alguém tenha dúvida ou tenha interesse, a gente encaminha já o nosso artigo do protocolo, que já está publicado, a gente está em vias de publicar mais 2 artigos, né, um relacionado à saúde mental, e outro relacionado ao burnout, que foi apresentado pela Rebeca, e as análises do estudo longitudinal, né, a gente está acontecendo essas análises já para poder, futuramente, já ter novos dados relacionados a esse corte longitudinal. É isso. Obrigada. Maravilha, Nayane. Excelente apresentação. Eu acho que o estudo em si, né, o estudo é um estudo assim primoroso. Eu acho que de fato, além dele ter um N enorme, né, ele tem uma representação nacional assim, eu acho que única e com certeza vai ser referência aí para muita tomada de decisão nesse campo aí da saúde mental dos residentes, dos profissionais e desse período aí tão rico que é a formação, né, a residência médica. Eu queria saber um pouquinho assim de você. Como é que foi a sua visão enquanto pesquisadora? De desafio, é um estudo de coorte, é um estudo, né, que acabou abarcando aí, né, hospitais universitários e outras instituições. Como é que foi para você fazer esse trabalho, né, conduzir essa pesquisa? Tem sido, né, porque a pesquisa tem pouco. Isso. Foi um desafio, assim, muito, muito grande conduzir uma pesquisa num contexto de pandemia, mas algo que chama atenção, porque, assim, a gente percebe que a saúde mental, tanto dos residentes, mas, assim, de uma forma geral, de profissionais de saúde, ela ainda não tem aquele cuidado com esse profissional. Então, assim, já numa análise inicial da nossa pesquisa, a gente já pôde perceber que mais da metade dos nossos residentes, eles já sofrem de algum transtorno mental. Então, isso serve, assim, até de um alerta para a gente dar uma atenção a mais nisso. Como foi falado na apresentação anterior, que eu estava assistindo, a gente precisa cuidar do cuidador. Até então, antes da pandemia, não tinha o foco na saúde mental das pessoas, e a pandemia veio para mostrar que, além da doença, né, do corpo mesmo, as doenças da mente, elas são muito importantes. Se a mente não está em equilíbrio,
todo o resto também desequilibra. Então, assim, a minha percepção é que a gente precisa dar um cuidado maior nos nossos profissionais, nos nossos residentes, para evitar que futuramente a gente tenha dados, assim, a nossa estatística de suicídios, que já é uma estatística alta, ela aumente. Então, assim, a gente precisa ter um foco nesses profissionais em formação, principalmente nessa área relacionada à saúde mental. Não, maravilha. Eu acho que é o caminho, né, que todo mundo tem percebido, né, tem focado. Eu acho que o estudo, né, o Force, né, que você, Rebeca, Ivan estão participando, vem demonstrando isso, né, claramente através de dados, através de conhecimento robusto aí. Maravilha. Alguém tem alguma pergunta para a Nayane? Deixa eu ver aqui. Agora eu consegui acessar o chat. Tá? Quem quiser participar, pode levantar também, clicar nesse ícone de levantar a mão para a gente poder interagir aqui com vocês. Tá? Vamos passar, então, para o Ivan. Não, para a Adriana. Adriana Ferreira Barros Areal. Ela também vai trazer um pouco sobre a vivência, a experiência dela com essas pesquisas. Acho que a gente vai ter, né, muito que agregar com a participação da Adriana também. E aí, logo em sequência, com o Ivan. Tudo bom, Adriana? Pode se apresentar, fica à vontade, tá? Olá, obrigada, André. Bom dia a todos. Meu nome é Adriana, eu sou neurologista e trabalho na Secretaria de Saúde, mas estou participando como doutoranda do programa de pós-graduação em Ciências Médicas. E a gente desenvolveu, junto com toda a equipe do HUB, entrou no projeto FORCE, né, que é uma linha de pesquisa em que você está avaliando os impactos da pandemia sobre a força de trabalho. Vou compartilhar aqui a minha apresentação com vocês. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Vocês veem a apresentação? Sim. Sim? Estou colocando em modo apresentação. Isso. Mas a gente está vendo direitinho. Deixa eu só ver se ela vai para o modo ok? Ótimo, tá ok, sim. Então, tá jóia. Então, o FORCE2 foi um trabalho que ele está avaliando o impacto indireto da Covid sobre a força de trabalho, tá? Nos estudos, nos hospitais universitários brasileiros. Então, como as meninas já contextualizaram, a Nayane, a Rebeca, a gente enfrentou essa questão, ninguém previa isso em 2019, que enfrentaríamos o que enfrentamos, e isso se materializou como um efeito dominó, né, que tiveram vários desdobramentos e consequências. Então, em março de 2019, a gente já tinha um acometimento mundial dessa pandemia, a gente teve uma taxa crescente e rápida de contaminados no Brasil. Os impactos diretos na força de trabalho, eles se manifestaram pelo estresse, sobrecarga de trabalho, o risco de adoecimento e o risco de morte, que foi uma realidade. Então, essas imagens traduzem um pouco de tudo que foi vivido pelos profissionais, a questão do estar trabalhando, pedir para a população ficar em casa, o cansaço, o desespero, as marcas no corpo desse excesso de trabalho, e os impactos indiretos que se traduziram pelo absenteísmo, adoecimento e o afastamento laboral dos profissionais que eram de grupos de risco. Então, a hipótese do nosso trabalho foi avaliar se a gente teria um maior afastamento laboral dos profissionais de saúde durante o período da pandemia do Covid-19, em comparação com o que a gente já tinha previamente. Então, os objetivos desse trabalho seria caracterizar os profissionais de saúde de apoio na rede EBSER, caracterizar os tipos de afastamento laborais ocorridos nesse período da pandemia, sempre em comparação com o mesmo período do ano anterior, e identificar as principais causas de afastamento laboral. No delineamento do estudo, a gente
fez um estudo observacional de medidas repetidas, controle era histórico, né, desses afastamentos laborais. A nossa amostra incluiu 32.691 trabalhadores da rede EBSER, distribuídos nos 36 hospitais da rede, mais as 4 maternidades, né? O período de estudo de interesse, a gente fechou o grupo de controle histórico entre 1º de março de 2019 e 31 de julho de 2019, e o grupo de interesse, aquele exposto ao evento pandemia, de 1º de março de 2020 a 31 de julho de 2020. A gente fez uma coleta de dados nos bancos de recursos humanos da rede EBSER, foram avaliados variáveis como idade, data de admissão, sexo, afastamentos administrativos por atestados, unidade de lotação, e o critério de inclusão seria os trabalhadores de todas as categorias profissionais assistenciais ou de apoio que estivessem vinculados à rede EBSER nos 2 períodos, e o critério de exclusão foram aqueles que estavam vinculados só em um dos períodos avaliados. Bem, como resultados, conseguimos incluir esse contingente expressivo, né, de 32.691 indivíduos. A média de idade foi de 39,2 anos. A maioria dos trabalhadores são mulheres, 70,3, e os profissionais de saúde representam 82,5 da amostra. Então, nessa tabela, a gente tem esses dados novamente estabelecidos, realmente as mulheres prevalecendo na amostra, os profissionais de saúde, 182, e as categorias profissionais mais envolvidas eram os técnicos de enfermagem, médico, enfermeiro, técnico de saúde e fisioterapeutas. Os outros também contribuíram, mas numa proporção menor. Quando a gente avalia os resultados do trabalho, o que a gente pôde observar é que a gente teve uma redução dos afastamentos, né, de todas as causas, numa avaliação geral. Então, quando a gente observa os tipos de afastamentos relacionados à saúde, administrativos, por licenças, doenças em familiares, doação de sangue, aborto, acidentes ocupacionais, em todos eles a gente teve uma redução, a gente pode ver aqui, do risco de afastamento, né? Então, ele foi variável em proporções, mas quando a gente avalia no cômputo geral, foi uma redução dos afastamentos no período de pandemia da ordem de quase aproximadamente 26,6%. E outro dado interessante que a gente viu é que a proporção dos tipos de afastamentos de um ano para o outro não se modificou muito. Então, as pessoas continuaram saindo, o mesmo tanto de gente que saiu em 2019 por eventos de saúde, continuou saindo em 2020 por problemas administrativos. Então, essa manutenção da proporção também é um fator que chamou um pouco a atenção, porque a gente viu assim que, apesar da pandemia, a mudança não foi tão impactante. O que a gente observou que realmente foi diferente? Quando a gente avaliou só os afastamentos relacionados à saúde, houve redução para todos os grupos de doença, sendo a única exceção a saúde mental. Então, a gente observa aqui que só na linha da saúde mental, a gente teve em 2020 um aumento em relação ao outro período. Nas demais problemas de saúde, você teve uma redução, né? E nesse período da pandemia, o aumento da chance desse afastamento por doença mental foi da ordem de 38,6%, né? Esse risco de afastamento, quando foi ajustado ao sexo, mostrou que os homens tiveram um risco menor do que as mulheres, e em relação à duração dos afastamentos no grupo, houve um aumento em média da duração no período da pandemia de 4 dias. Quando a gente avalia isso ao longo do período da pandemia, o que a gente pôde observar? Que no início da pandemia, que nos primeiros 45 dias, a gente teve uma aceleração dos afastamentos, né? Mas depois ela entrou em queda, né?
Então, esse fato se associa, a gente fez uma interpretação que poderia ser daquele pânico inicial do enfrentamento do desconhecido, mas que depois foi sendo absorvido pelas pessoas. Então, as conclusões do trabalho é que a gente teve uma redução do número absoluto dos afastamentos laborais por todas as causas no período da pandemia. A exceção seriam nos casos relacionados à própria saúde para as doenças mentais nesse período. O estudo, apesar de não ter sido um objetivo primário dele, ele também evidenciou o acometimento direto pelo Covid. Então, em 33,6% dos indivíduos, a gente teve esse acometimento. Aqui algumas referências e estamos à disposição. Adriana, foi muito legal, né? Esse estudo é muito bem feito, muito bem conduzido, né? A gente acaba tendo muita informação e com um N muito grande, né? É muito, muito bacana. O pessoal aqui no chat estava perguntando com relação aos afastamentos do trabalho e essas questões, né, que acabaram ficando mais evidentes na pandemia. Se você tem alguma reflexão sobre o que pode ser feito. Você trabalha diretamente na Secretaria de Saúde, que é um ambiente também que acaba trazendo um estresse, um burnout grande para os profissionais. E no período de pandemia, isso se tornou mais evidente, principalmente naquele começo. Realmente, eu acho que o nível de tensão ali estava muito alto, né? E as pessoas não sabiam muito bem como iam lidar com a situação, então isso eleva muito o estresse. Mas se você tem alguma percepção, se você tem alguma ideia em mente do que poderia ser feito para minimizar um pouco o impacto disso na saúde dos profissionais. Assim, o que a gente observou na pandemia, nessa questão do afastamento, a primeira questão é você estabelecer rotinas de treinamento e capacitação, tá? Quando você tem uma comunicação clara com a sua equipe de saúde, do que vocês vão enfrentar e como isso vai ser organizado, isso passa uma certa segurança para a equipe, no sentido assim, nós vamos enfrentar, mas vamos saber como enfrentar, né? Claro que depois de 100 anos o mundo enfrentou uma pandemia e a gente foi pego de calça curta num primeiro momento, né? 2020 mostrou isso. De protocolos, de falta de material, de insumo. Então, isso realmente causou um estresse muito importante, porque naquele primeiro momento a gente não tinha como. Mas ao longo do período que a gente foi estabelecimento de protocolos, como você vai usar material. Então, esse aprendizado que tem que ficar para a gestão, no sentido de você estar sempre com um olhar na capacitação permanente da sua equipe e na comunicação clara com a sua equipe, é uma das formas que você tem de manejar essas situações. Porque a gente enfrentou uma pandemia agora, daqui a pouco a gente pode enfrentar uma outra, ou pode enfrentar alguma outra situação de catástrofe que você precisa mobilizar. Então, assim, essa é uma das formas. O outro ponto vai em conformidade, em alinhamento com o que com que a Rebeca e que a Nayane falaram antes, é de você trabalhar no exercício da profissão dos profissionais de saúde, estratégias de resiliência, de atividade física, formas com que a pessoa consiga administrar essa questão da carga horária de trabalho, para ela ter formas de estar sempre renovando aquela questão da motivação, administrando a questão do cansaço, a questão do estresse, né? Tendo um sentimento de trabalho feito, de gratidão pelo seu trabalho. Então, assim, e isso, para você criar algumas estratégias criadas, por exemplo, na Secretaria de Saúde, foi criada uma linha de apoio para o profissional que podia ligar, só que a gente ainda não tem isso incrustado na nossa cultura. E quando você está sendo sobrecarregado do ponto de vista da demanda, tem um monte, você não vai parar o atendimento no meio daquele horário para ligar
o psicólogo que está lá disponível para fazer, né? Então, assim, em algum momento, assim, em um momento próximo, a gente tem que começar a colocar isso na questão da carga de trabalho, né? A gente ter algum momento protegido ou ter alguma disponibilidade de horário para fazer isso. Então, nisso é muito importante a ação da medicina do trabalho no sentido de começar a gerar essa cultura institucional desses programas de bem-estar, né, de terapia de grupo, de sessões de relaxamento. Na secretaria tem as práticas integrativas, mas isso ainda tem que entrar na cultura, porque quando você está muito demandado, você, mesmo tendo aquilo à disposição, você não consegue utilizar. Só que isso vai reverberar no esgotamento, no burnout, na depressão, na ansiedade, na insônia, que é o que a gente vem observando com a população em geral, né? É uma consequência da pandemia, e com os profissionais de saúde num nível, assim, realmente muito acentuado. Legal. Talvez colocar na carga, né, de serviços prestados pelo profissional, o serviço prestado a si próprio, né, desse autocuidado, de ter esse momento para si, dentro, Sim, né, do planeta. tem várias tem estratégias dinâmicas, que você pode fazer dinâmicas, que você tem a atividade física laboral. A gente, às vezes, diminui um pouco aquele momento do cafezinho, de falar, de cantar o parabéns uma vez por mês para o pessoal da equipe, mas todas essas formas de interação social, essas formas de compartilhamento de angústias e de problemas, ela é uma forma também de você aliviar o estresse. Então, assim, claro que durante a pandemia a gente não podia ver isso, mas isso é uma coisa que, do ponto de vista da gestão, ela tem que ser repensada, né? Então, realmente é uma forma de você ir quebrando um pouco. A questão do burnout em profissionais de saúde, ela já é um fato que não veio com a pandemia. Ele já existe, a gente sabe que é a população mais vulnerável a enfrentar isso. Só que isso sempre foi uma questão que tem sido relegada para depois, para um outro momento, e eu acho que a pandemia ela veio e falou assim: agora não dá mais, agora vocês vão ter que pôr o dedo na ferida e resolver esse assunto. Então, quando a gente fala, por exemplo, de trabalho remoto, flexibilização de horário, são outras estratégias que a gestão pode lançar a mão para aliviar a carga daquela pessoa, né? Então, por exemplo, se a pessoa trabalha, faz um atendimento ambulatorial, mas uma outra atividade dela, que seja uma atividade mais teórica, ou que seja uma atividade mais burocrática, se ela puder fazer da casa dela, que ela não tem o tempo de deslocamento, que ela não tem o tempo de sair, mas ela entrega o trabalho da mesma forma, aquele tempo do deslocamento, ela pode dedicar para ir fazer uma atividade física, para ir ficar um pouco mais com a família, e tudo isso se traduz no ganho emocional, né? Então, assim, a questão, pensar algumas estratégias de flexibilização da jornada de trabalho pode ser um mecanismo para você conseguir equilibrar um pouco isso, né? Porque, afinal, os profissionais de saúde, a gente lida com um objeto de trabalho muito precioso, que é a saúde, que é o próprio ser humano. E é um ser humano cuidando de outro. Então, a gente tem que desmistificar um pouco daquela comparação com linha de produção, né? A gente tem horário para entrar, a gente tem horário para sair, mas muitas vezes esse horário vai passar porque você vai pesquisar sobre aquele paciente, você vai tentar resolver uma condição social que aquele paciente que chegou faltando, passou mal faltando meia hora para você ir embora. Então, tudo isso são coisas que têm que ser começadas a ser pensadas do ponto de vista da gestão, para ela conseguir dar uma condição melhor para esse profissional, porque se toda a nossa carga sempre estiver evoluindo para uma estafa, para um estresse, a gente nunca vai conseguir ter uma reposição, uma manutenção dessa força de trabalho, ela vai estar sempre em déficit, que é a realidade que a gente vê no serviço público e que só vem piorando. Concordo, maravilha. Eu acho que é um caminho realmente que a pandemia trouxe, né, como uma alternativa e que, de fato, Eu acho deixa claro aí que a gente tem
formas, né, de poder agregar qualidade ao trabalho. E eu acho que o Ivan vai poder falar bastante de quão impactante, né, a pandemia tem sido na questão realmente assim da saúde mental das pessoas mesmo. A gente já faz um link aqui na nossa conversa para o Ivan. Vou apresentar o Ivan Henrique Ranulfo Vaz Filho. Ele vai apresentar, né, a nossa última parte aqui da mesa, e eu acho que ele vai trazer, de fato, sim, alguns dados interessantes aí a respeito desse assunto que a gente está debatendo. Ivan, fica à vontade. Já está no modo apresentação? Já, está sim. Ok. Bom dia a todos. Eu me chamo Ivan Ranulfo, sou médico psiquiatra, doutorando do programa de pós-graduação em Ciências Médicas da UNB. A apresentação de hoje é um recorte do estudo Force Mental, pesquisa que estamos desenvolvendo junto ao HUB, IBSER e à Universidade de Brasília, e que será detalhada mais à frente. O título da aula de hoje são os sintomas depressivos relatados pelos profissionais da rede IBSER durante a pandemia Covid-19. O roteiro dessa apresentação, uma breve introdução, seguida da apresentação do desenho do estudo Force Mental e direcionando os resultados para um recorte em cima dos sintomas mais relatados por essa população e, por final, a conclusão. Bom, de forma geral, e como já foi dito nas palestras anteriores, os profissionais de saúde, a literatura já aponta os profissionais de saúde como uma categoria profissional em maior risco que a população geral para o adoecimento psíquico. E o trabalho da Rebeca, Nayane e da Adriana nos mostram isso claramente. Alguns fatores ocupacionais, então, parecem ter relação com essa maior chance de adoecimento, como jornadas de trabalho extenuantes. É muito comum a gente ouvir de profissionais da saúde que eles trabalham em média 60, 70 horas por semana ou mais, né? Além da quantidade de tempo trabalhado, em boa parte das vezes com uma remuneração não adequada e em ambientes insalubres. A Covid-19 veio, então, para impactar ainda mais esses profissionais tão desgastados, e agora lidando com o risco real da exposição ocupacional, o medo de contrair e transmitir a doença, inclusive já com aumento de absenteísmo por razão de doenças psíquicas, mostrado na apresentação anterior. Com relação ao Force Mental e o desenho desse estudo, primeiro vale a pena a gente falar que esse estudo ele é fruto de um esforço institucional da rede IBSER, do HUB e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas da Universidade de Brasília. Trata-se de um estudo de coorte, observacional, longitudinal e analítico, com grupos de exposição e controle. Nós enviamos um questionário via e-mail aos profissionais da rede IBSER, e aqueles que se afastaram da normalidade nas respostas serão elencados para formar o nosso grupo de expostos, e as respostas que foram dentro da normalidade formarão, assim, os nossos grupos controle, né? Os grupos serão comparados em relação a diversas variáveis, inclusive afastamentos laborais. Dessa forma, o que a gente pretende estudar seriam a presença de possíveis preditores psicossociais ao afastamento laboral por parte dos profissionais. Com relação à amostra estudada, inicialmente a gente pretendia estudar os profissionais de saúde e decidimos, à medida que a pandemia foi se tornando cada vez mais eloquente, incluir todos os outros profissionais, os quais juntamos aí nessa categoria de profissionais de apoio às atividades de saúde. A nossa taxa de resposta foi uma taxa baixa, né? Desse universo que a Adriana mostrou aí, de mais de 36 mil servidores da IBSER, nós obtivemos 2.780 respostas. Em relação ao questionário que nós enviamos para os participantes, ele é composto aí por 5 escalas, sendo 3 escalas já bastante difundidas na literatura, a DAS-21,
escala que pesquisa a presença de sintomas depressivos, ansiosos e relacionados ao estresse. A PHQ-9, uma escala simples com 9 questões sobre sintomas depressivos. E a escala de coping ou enfrentamento resiliente, que busca entender como as pessoas enfrentam dificuldades. Além disso, o nosso questionário conta com 2 escalas autorais, uma para aferirmos o grau de percepção de autonomia de condutas no trabalho por parte dos trabalhadores e também para tentarmos aferir o grau de percepção de disponibilidade de EPI no trabalho. Com relação aos resultados, algumas características gerais da amostra eu gostaria de passar aqui para vocês, é o fato de que as mulheres representam aí mais de 75%, né, 76,8% das pessoas que responderam à nossa pesquisa. E a categoria que mais respondeu foram os profissionais de apoio às atividades de saúde, seguido pelos técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos. Com relação, então, à presença de sintomas depressivos, nós sabemos que a depressão é uma condição que cursa aí com diversos sintomas, sendo que 9 sintomas devem ser obrigatoriamente pesquisados quando se pensa em um diagnóstico de transtorno depressivo maior. Né? O humor rebaixado, com a presença de tristeza na maior parte dos dias, a falta de interesse, alterações no sono, do apetite, diminuição de energia, dificuldade de concentração ou indecisão, lentificação ou agitação psicomotora, bem como ideias de culpa e morte. Né? Decidi, então, hoje trazer para vocês os 2 sintomas mais relatados pela população da IBSER, bem como o menos relatado, além da percepção do grau de disponibilidade de EPI. E a gente percebe aqui que, dentre todos esses sintomas pesquisados, a diminuição de energia ou cansaço foi o sintoma mais relatado, com quase 90% das pessoas que responderam ao nosso questionário informando a presença desses sintomas nas 2 últimas semanas, com quase 1/3 dos respondedores referindo a presença deste sintoma quase todos os dias. O segundo sintoma mais relatado foram as alterações do sono. Com relação às alterações do sono, seja dificuldade para iniciar ou manter, e até mesmo aquela alteração do sono em que a pessoa sente mais sono, não é? A gente pesquisou e essas alterações do sono foram o segundo sintoma mais relatado. Cerca de 75,3% das pessoas que responderam afirmaram ter dificuldades no sono. O sintoma menos relatado, ainda bem, foi a ideação suicida. No entanto, a gente percebe aí que 90% relatou não experimentar ideias de suicídio ou ideias autolesivas nas 2 semanas antes de responder ao nosso questionário, mas 10%, 10,7% mais especificamente, apresentaram aí algum grau de ideias autolesivas ou ideação suicida. Né? E como que isso está representado na literatura? Recentemente, esse autor, o Said, em outubro agora deste ano, publicou o primeiro estudo de meta-análise sobre suicídio na pandemia Covid-19. Ele compilou aí estudos ao redor de todo o mundo e ele chegou a uma prevalência de ideação suicida de aproximadamente 12,1%. Uma prevalência um pouco maior das que achamos aqui no nosso estudo. E alguns fatores não estão mais associados a essa ideação suicida, que seria o baixo suporte social, alto cansaço físico e mental, sensação de piora da saúde física, ser profissional de saúde da linha de frente, ter distúrbio do sono, estar em quarentena, estar em exaustão e estar em solidão. São os fatores de risco associados à ideação suicida durante a pandemia. Com relação ao grau de percepção de disponibilidade de EPI, nós podemos perceber aqui que se pegarmos as 2 últimas respostas mostradas aqui no gráfico, que seriam aqueles que consideram a disponibilidade de EPI adequada na maior parte do tempo no trabalho, ou aqueles que consideram a disponibilidade de EPI a todo momento enquanto estão no trabalho, a gente percebe que é um grau de percepção de disponibilidade
satisfatória. 83,1% dos servidores do EBSER tem essa percepção, e acho que está bem parecido aí com a estatística que, se eu não me engano, a Nayane mostrou. Bom, com relação à conclusão, então, a fadiga, cansaço e as alterações de sono são os sintomas mais amplamente referidos. 10,7% dos servidores referiram ideias de suicídio nas 2 semanas anteriores à resposta ao questionário, e mais de 80% têm a percepção de uma disponibilidade adequada de EPI em seus ambientes de trabalho. Meu plano de aula, então, foi esse, uma apresentação expositiva com a duração aproximada de 10 minutos, e eu utilizei a apresentação de slides por PowerPoint. Era isso, então, obrigado. Olá, Ivan. Ivan, chama muita atenção, né, esses dados sobre ideação suicida, assim, né? Se a gente for ver no estudo ali, né, de 4 ou mais por semana, né, que é quase semanalmente 1% da população, isso, se a gente for replicar para a população de uma maneira geral, quantidade grande de pessoas, né, que a gente pode aí aferir um sofrimento intenso, um quadro de depressão mais grave, né? Sim, e está bem em consonância, Acho né, que são... esse outro dado que eu mostrei recentemente aqui na literatura, essa taxa, essa prevalência de ideação suicida na população geral foi de 12,1%, né? É uma taxa assim, bastante elevada. O nosso estudo mostra ali 10,7% e 1% apresentam ali ideação suicida em todos os dias ou quase todos os dias. E é uma gravidade. É uma gravidade alta mesmo. E o estudo fazendo uma sequência com a avaliação dessas pessoas, tem previsto assim algum canal de ajuda ou algum feedback para essas pessoas? Perfeito. A gente deixou, inclusive foi uma das questões que a Conep exige, não é? O que você vai oferecer para essas pessoas? E no termo de consentimento livre e esclarecido que foi enviado a todos os participantes, nós nos colocamos à disposição para tentar aí encaminhamentos, inserir dentro da rede de atendimento, conseguir intermediar aí algum cuidado para essas pessoas, né? Poucas pessoas procuraram, doutor, mas tivemos sim procura de pessoas pedindo ajuda para serem inseridas na rede, né? E a gente conseguiu inserir, ainda bem. Porque é importante, porque muitas vezes a pessoa está nessa condição, mas não tem muita consciência, né, de como as coisas estão e que da necessidade de pedir ajuda, né? Talvez respondendo o questionário, né, ela fique mais atenta ali e consiga ver de uma maneira mais clara que as coisas não estão indo muito bem e que, de fato, é um bom momento para pedir ajuda. Maravilha. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma intervenção, trazer algum dado? Deixa eu ver aqui o chat. Eu acho que no chat não, a gente está. Acho que a gente no chat está com as perguntas respondidas também. Bom, André, vocês da mesa, Nayane, quem falou? fui eu, Deide. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? É que eu estou num lugar que estamos ouvindo bem, sim. Tá, é porque eu estou num lugar que o sinal não está muito bom. Na verdade, eu queria parabenizar os trabalhos, os pesquisadores, né, todos alunos de pós-graduação, dizer da importância desse tipo de estudo para a gestão também, porque para ter planejamento de ações e estratégias, né, para os profissionais de saúde, a gente precisa ter um diagnóstico da situação. Então, eu queria muito parabenizar vocês pelos estudos, pelos trabalhos que foram apresentados e que a gente siga também na busca de mais evidências para a compreensão de todos esses fenômenos, né? Quando o Ivan traz aí esse número tão elevado de pessoas pensando em suicídio, nós temos que pensar, tá, e o que a gente faz com esse dado? Quais são as estratégias que nós podemos adotar? Eu gostei muito da fala da
Adriana sobre essa questão de sermos mais cuidadosos em relação à jornada de trabalho, o que a gente pode otimizar, o que a gente pode facilitar para que o profissional tenha cuidado, possa promover o autocuidado. Então, era mais, André, para parabenizar mesmo pela mesa, muito enriquecedora. E eu acho, André, que tanto a Coreme como a Coremu deviam levar esses estudos para apresentar para os supervisores. Eu acho que também é importante que nossos supervisores conheçam esses dados, né? Então, eu queria só passar por aqui e fazer essa observação de que talvez você, como vice-coordenador da Coreme, pudesse abrir um espaço para esse tipo de discussão. Era isso. Eu acho extremamente pertinente. Eu acho que esse tipo de questão já vem sendo conversada na Coreme, né? Mas acredito que com esses dados, com um estudo dessa magnitude, a gente consiga definir ações aí de uma maneira muito mais clara. Gente, queria parabenizar muito vocês. Eu acho que foi uma das mesas assim, né, excelentes aí dessa jornada. Agora eu entendi por que eu não estava conseguindo entrar, porque tá a mesa muito carregada, a mesa muito pesada, né? Por isso que estava difícil carregar aqui o Teams hoje, mas, né, não podia ser diferente. Eu acho que foi maravilhoso. O estudo é um estudo muito bom, né? Cada braço do estudo feito com muita precisão, com muito cuidado, né? A gente só tem a agradecer por vocês compartilharem com a gente, né, os dados desse estudo, e quando tiver, né, a publicação, a gente poder trazer novamente vocês para poder conversar com a gente. Ivan, prazer te ver, cara. Até mais, Adriana. Prazer doutor André. Adriana, nunca tinha falado com você pessoalmente, né, Adriana? Mas começamos bem. Acho que começamos bem. Bom, prazer. Prazer te conhecer. Nayane, até mais. Boa tarde para você. Até, gente. Obrigada, pessoal. Um prazer. Tchau a todos. Obrigado. Tchau. Boa tarde. Tchau. Tchau.